participar do culto conosco. Permaneça ligado. Deus tem uma palavra para você. Deus, podem sentar, meus irmãos. Oh,
Quero, em primeiro lugar, agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo por esta rica oportunidade que Deus está nos concedendo. Estamos aqui para estar transmitindo a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Me sinto muito alegre. Quero, em primeiro lugar, agradecer ao Senhor por esta rica oportunidade para que Deus nos concede. E nós estamos aqui falando do seu grande amor, da sua infinita misericórdia sobre as nossas vidas. Quero também agradecer ao nosso pastor presidente, o pastor José Carlos Botaro, com a pastora Sueli, que tem nos dado essa confiabilidade para que nós pudéssemos estar aqui juntos. E agradecer a irmã Adriana, que confiou para que nós pudéssemos estar aqui para falar do grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu queria falar para os irmãos uma palavra onde Deus colocou uma mensagem no meu coração, que se encontra em Isaías 55, versículo 1 em diante. Queria que os irmãos abrissem a sua Bíblia para que nós pudéssemos estar meditando através dessa mensagem. Amém? Primeiro versículo diz assim: vós todos que tendes sedes, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde e comprai, e comei sim. Vinde e comprai, sim, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastai o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouve atentamente, comei o que é bom à vossa alma, e que se deleita com a gordura. Incline os ouvidos e vinde a mim, e ouve, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos firme benefício de Davi. E eis que eu dei como testemunho ao povo, como príncipe e governador do povos. E eis que chamará uma nação que não conhece, uma nação que nunca conheceu. Correrá para ti por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Buscai o Senhor enquanto está perto e invocai o teu nome. Que coisa maravilhosa, uma palavra que Deus colocou em meu coração. Buscai o Senhor enquanto está perto, invocai enquanto está perto. Uma palavra muito maravilhosa, uma palavra conhecidíssima. Eu creio que Deus colocou uma palavra no meu coração para que eu possa estar falando para você neste momento. Buscar esse Senhor enquanto se pode achar. Eu estava meditando esta palavra e estava vendo que o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Ele nos traz uma reflexão para que nós possamos estar buscando a sua face enquanto ainda há oportunidade. E eu estava lendo o apelo para buscar o Senhor enquanto se pode achar. Significa que o nosso tempo é limitado. Nós sabemos que chegará dia que nós não vamos ter mais essa oportunidade para que nós possamos estar buscando o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, enquanto nós temos tempo de buscar o nome dEle, nós temos que estar diante da vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, buscando sempre a presença dEle a todo momento de nossas vidas. Quantas pessoas estão dispersas, quantas pessoas estão deixando muitas vezes de buscar o nosso Senhor Jesus Cristo e muitas vezes com momentos difíceis que estão passando, não estão tendo força para buscar. Chegar uma hora em que todos nós temos de enfrentar a justiça de Deus. Por isso devemos procurar o perdão e a graça de Deus enquanto ainda temos oportunidade. Aqui é outra questão onde que Deus colocou em meu coração, que vai chegar uma hora que todos nós temos que enfrentar a justiça de Deus. Vai ter um momento que nós vamos estar perante a Ele, e Ele está dando uma oportunidade para nós, para que nós possamos buscar, procurar a cada dia, buscar a Tua graça, né? E buscar a oportunidade do nosso Senhor, porque chegará um momento que nós não vamos ter esta oportunidade. Buscai o Senhor
Isaías 55, 6 ao 7 explica que devemos nós se aproximarmos de Deus enquanto ainda podemos. Deus gosta de perdoar e restaurar, e não se tem prazer nos castigar. Ele quer que nós os abençoe apagando os nossos pecados, mas Ele só faz isso quando nós nos arrependemos, quando nós se arrependemos. Nós sabemos que o Senhor, Ele não tem prazer no pecado. Ele ama o pecador, mas Ele não quer que a pessoa continue no pecado, não. Ele quer que nós buscamos o arrependimento, para que nós possamos estar diante da presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que nós possamos sempre estar arrependendo, sempre querendo buscar o perdão do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque qual que faz a divisão entre o homem e Deus? O pecado. O pecado tem sido uma corrosão na vida das pessoas. E as pessoas não têm percebido, as pessoas não têm dado crédito. Porque o mundo amou mais as trevas do que a luz, e é verdade. Nós vemos que as pessoas estão direcionando ao caminho do abismo e não estão conseguindo enxergar a realidade da vida, que é a luz, que é Jesus Cristo. E eu estava meditando esta palavra. O arrependimento é rejeitar e abandonar a vida do pecado, e nós voltando para Deus e voltando para Deus. Então, nós sabemos que nós temos que arrepender e voltar totalmente para o nosso Senhor Jesus Cristo. Em Tiago capítulo 4, 8 e 10 diz assim: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Limpa a mão dos pecadores e vos dá dupla ânimo da purificação do coração. Chegai-vos a Deus. Quando nós chegamos a Ele, Ele vai chegar até nós. Mas qual que é a separação que faz entre Deus e nós? É o pecado. As pessoas muitas vezes começam a cometer alguns atos, comete alguns pecados e acha que ele está se achegando a Deus. Não, ele está se afastando de Deus. Porque o Senhor, Ele não aceita. Ele não aceita que a pessoa peque e continue pecando, não. O Senhor tem misericórdia daqueles que deixam o pecado. Assim Ele vai alcançar misericórdia. E nós sabemos que as pessoas, a cada dia que passa, elas estão perdendo esse temor. Aqui um pouquinho na frente, ó, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Isso daí é algo, irmãos, que depende de nós. Limpa as mãos dos pecadores e vós dupla ânimo e purificai o vosso coração. Aqui, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Quando nós se humilhamos, quando nós buscamos a presença do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que é que vai nos exaltar. Deus colocou a mensagem no meu coração, estava lendo essa mensagem. Quando fazemos isso, Deus nos perdoa e não nos condena, mas por nossos pecados. Ele muda a situação e nos transforma. E vai nos transformando. Porque do momento que nós rejeitamos, no momento que nós fazemos a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele só tem a nos abençoar. Ele só tem a cada dia a nos fortalecer diante da presença dEle. Porque, irmão, aqui o profeta Isaías: vós todos que têm sede, vinde às águas, e vós que não têm dinheiro, vinde comprai, comei sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço. Por que gastai o dinheiro naquilo que não é pão, no produto do vosso trabalho, naquilo que não pode satisfazer? Ouve atentamente, comei o que é bom a vossa alma, e deleite como gordura. Por que você gastai aquilo que não vai satisfazer sua alma? Naquilo que muitas vezes não vai ter prazer, muitas vezes felicidade na tua vida. Nós sabemos que a presença do Senhor é a coisa mais maravilhosa que nós temos. Eu estava lendo essa mensagem. O que é arrependimento? Jesus veio para morrer em nosso lugar. O castigo
por nosso pecado já foi pago. Houve uma condição para as nossas vidas. O Senhor foi entregue na cruz do Calvário para que hoje nós pudéssemos ter esta oportunidade de salvação. Ele foi entregue, foi mudo ao matadouro, e assim não falou nada. Morreu por mim, por você. A única coisa que Ele quer que nós fazemos é que nós estamos diante da sua vontade, fazendo o teu querer e a tua vontade. Quem aceita esse sacrifício de Jesus pela fé não precisa mais pagar preço. Não precisa pagar mais preço, irmãos. Porque o Senhor, Ele já pagou este preço na cruz do Calvário por nós. Ele foi entregue por nós na cruz do Calvário. Então não tem mais preço para que nós possamos pagar, não. Em São João capítulo 3, versículo 16, 18 diz assim: Jesus muda a vida mesmo do pior pecador. Em Jesus todos temos esperança. Ele muda mesmo, é verdade. O nosso Deus, Ele muda. Ele muda completamente a vida das pessoas, que muitas vezes as pessoas não dão valor. Porque Deus tira muitas das vezes uma prostituta, ou pega uma pessoa drogada, ou pega uma pessoa que muitos não dão valor, ou senão até um ladrão. E Ele abre teu coração, o Espírito Santo de Deus entra sobre a tua vida e faz uma grande obra sobre a vida dele. As coisas velhas foi jogado no vale do esquecimento e tudo se tornou novo na vida dele. Então o nosso Deus, Ele está sempre procurando pessoas necessitadas, porque Ele não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. Ele veio por aqueles que muitos não dão valor a Ele. Ele vem por aqueles que muitas vezes não dão credibilidade, não dão o crédito para a vida dele. Aqui em Mateus, João, versículo 16, 1 diz assim: porque Deus amou, o versículo 16, 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso foi uma condição que Deus deu. Ele deu uma condição para o pecador, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus lhe deu uma condições, Ele deu uma certeza para que nós pudéssemos ter uma vida eterna. O versículo 17: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. É uma palavra maravilhosa que Deus nos deu. Ele não veio condenar o mundo, não. Ele veio para que o mundo fosse salvo. Mas nós sabemos que o mundo ama mais as trevas do que a luz, é verdade. Quantas pessoas estão desprezando esta palavra maravilhosa, essa palavra de vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo? Quantas pessoas estão deixando de dar a confiabilidade da nossa palavra? Quantas das vezes eu fui ministrar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, fui dar um panfleto para alguém, e alguém amassar aquele panfleto e jogar em cima de nós. Mas isso daí é algo que sempre acontece, porque quando a pessoa está na luz, ela não consegue enxergar. Quando a pessoa está na treva, ela não consegue enxergar a luz, né? O versículo 18 diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Em primeiro lugar, nós temos que crer que Jesus Cristo, Ele foi entregue em nossas vidas, Ele foi entregue por nós, para que nós pudéssemos ter uma oportunidade de salvação. E isso daí abriu a porta da graça para nós, porque a salvação não era para nós, a salvação, ela foi aberta, houve uma porta aberta para nós hoje, para que nós pudéssemos estar na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, porque a gente sabemos que o Senhor foi entregue por nós. Quando buscamos a Deus, encontramos salvação. Qual a única maneira que nós podemos encontrar salvação?
através do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque foi Ele que morreu por nós na cruz do Calvário. Então foi Ele que nos deu essa rica oportunidade hoje, para que nós pudéssemos estar diante da presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto se pode achar. Hoje nós temos a oportunidade de estar na presença de Deus, mas Deus também é justo. Ele não tolera e nem incomoda o pecado. A ferrugem. Nós sabemos que o pecado ele é como uma ferrugem, que muitas vezes nós não conseguimos ver onde ela está. É a mesma coisa quando nós pegamos um metal, pegamos um tubo, muitas vezes por fora está tudo bom, mas quando você bate o dedo, por dentro está tudo enferrujado, e aquele tubo ele se quebra, porque o ferrugem está escondido. É a mesma coisa o pecado. Parece que um pecadinho não tem problema, não faz mal, mas isso daí é o que vai estar tirando você da presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje não tem problema, amanhã não tem problema, mas isso vai corroendo a tua vida espiritual. Você vai perdendo aquele contato com o nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele não quer isso. Aquele que não conhece que são pecadores, nem querem mudar a sua vida, senão ser castigado. Porque tem pessoas que não querem mudar, tem pessoas que querem continuar dentro do pecado. E o nosso Deus, Ele não ama o pecado, não, Ele ama o pecador, Ele abomina o pecado. E as pessoas muitas vezes não estão dando confiabilidade na palavra do nosso Jesus Cristo, quer continuar sempre pecando, sempre falhando. Não, tudo há um tempo determinado, nós temos que se arrepender do nosso pecado e todo dia pedir a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, pedir a Ele para que Ele possa estender a tua mão de misericórdia, para que nós possamos a cada dia buscar a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Deus quer perdoar, mas Ele não vai perdoar quem não se arrepende. Está vendo? Não tem como. Lucas capítulo 3, versículo 3 diz assim: não vos digo antes, se vós não se arrependeis, todos de igual modo perecereis. Não adianta. O arrependimento ele tem que vir sobre as nossas vidas. Nós temos que estar sempre pedindo perdão ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós somos falhas, nós somos pecadores, mas nosso Deus é o que justifica para as nossas vidas, porque aquele que pede perdão, ele alcança misericórdia. Aquele que confessa teu pecado, ele alcança misericórdia. Nós não podemos deixar esse ferrugem, não podemos deixar essa situação nos corroer, essa situação deixar a nossa vida não ter a presença do Espírito Santo de Deus, porque não é o Senhor que nos afasta de nós, não é o Senhor que tira a sua presença diante de nós, não. Quem sai da presença do nosso Senhor Jesus Cristo somos nós. E quem faz essa divisão, muitas vezes, é os nossos feitos, nossos pecados. É Ele que vai nos tirando da presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E que nós não podemos deixar acontecer isso sobre a nossa vida. Há um tempo limitado para o arrependimento. Deus não vai esperar para sempre. Mais cedo ou mais tarde, vamos ter de prestar contas a Deus. O pecado, ele não pode ficar escondido, não. E o pecado, ele não se esconde perante os olhos do Senhor. Os olhos do Senhor, ele está sobre todos, sobre a terra, sobre as nossas vidas. O Senhor está olhando para nós. Nós não temos como, nós se escondemos dos nossos atos, se escondemos das nossas falhas, dos nossos erros, não. Porque Deus ele nos conhece, Deus ele está nos vendo. E Ele sabe os nossos atos, Ele sabe o que está acontecendo em nossas vidas. Eu posso enganar, eu posso muitas vezes esconder, mas Deus está olhando para nós. Ele está com a tua mão de misericórdia, Ele está estendendo e querendo que nós venha buscar o arrependimento das nossas falhas. E eu vejo que vai chegar um momento
que Deus, Ele não vai aceitar mais. Ele não vai querer. Porque nós vamos ter que prestar conta sobre Ele. Para o salvo, esse será um dia de grande alegria, porque em vez de condenação, receberemos a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa, irmão, o que Deus propôs para nós. Porque no momento que nós largamos o pecado e fazemos a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tem tido uma promessa para nós, para os salvos em Jesus Cristo, que aquele dia nós vamos morar com Ele, nós vamos morar com nosso Senhor Jesus Cristo, nós seremos arrebatados para a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa. Passamos o que passamos, mas nós temos certeza que um dia nós encontraremos com nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é a coisa mais maravilhosa que nós temos hoje. Qual que é a coisa mais preciosa que nós temos hoje? Não é riqueza, não é bens, não. A maior riqueza que nós temos hoje é o Senhor em nossas vidas. É aquele que nos traz a paz sobre os nossos corações, aquele que dá certeza de vitória para nós. Você quer ter o melhor bem? Tenha Jesus como o único salvador da tua alma, porque Ele é o melhor bem que nós temos sobre a terra. É Ele que dá a garantia da vida eterna para as nossas vidas. Então glorifique e exalte o nome do Senhor por isso. Mas para quem não se arrepende, será um dia de castigo. É verdade, será um dia de castigo por aqueles que não se arrependem. Porque, irmãos, o caminho da morte é simplesmente somente um passo. Você deu um passo, você não sabe. Por isso que nós temos que estar sempre preparados para ter um encontro com o nosso Deus. Porque Ele pode vir em qualquer momento sobre a minha vida. Eu posso estar neste momento aqui, transmitindo a palavra para os nossos amigos, nossos irmãos que estão ouvindo. Mas quem sabe amanhã você tem uma notícia que o nosso irmão Celso, ele partiu para a eternidade. Mas que nós possamos estar sempre preparados. Lavassai camando que a fácia. Que a gente possamos estar sempre preparados para ter um encontro com o nosso Deus. Que nós não possamos ser bem vigilantes, não cochear em dois pensamentos, não. Não há tempo mais, porque a vinda do Senhor está prestes, Ele está prestes para buscar a tua noiva. Nós sabemos que os dias piores estão para vir, mas nós estamos, enquanto não vem, nós estamos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui a palavra em Hebreus, capítulo 9, 27, diz assim: é como o homem está ordenado, morrerão uma vez, e vindo depois disso, vem o juízo. A morte, ela é somente uma. É somente uma. Morreu, após vem o juízo, vem a condenação para as nossas vidas. Salvação eterna ou condenação eterna. O versículo 28 diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez sem o pecado, aos que esperam para a salvação. O Senhor já veio e Ele voltará novamente para buscar um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. O que é juízo final? Para cada um de nós chegará um dia quando não teremos mais chance de buscar a Deus. Chegará um dia que você não vai ter mais essa oportunidade de você buscar a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Chegará um dia que se findará. E muitas vezes Deus está dando oportunidade hoje para nós buscar Ele, enquanto há tempo para nós buscarmos o nosso Senhor Jesus Cristo. O tempo terá esgotado, Deus fará justiça e não sabemos quando esse dia chegará em nossas vidas.
Por isso precisamos buscar a Deus agora, enquanto podemos. Deus oferece o perdão agora e devemos aproveitar. Que coisa maravilhosa! Chegará um dia que nós não vamos ter mais essa oportunidade. Deus, Ele está dando essa oportunidade para que nós possamos buscar Ele agora, porque chegará um momento que nós não vamos ter essa oportunidade de buscar o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o arrependimento não significa que nunca mais vamos pecar. Não. Nós sabemos que o pecado, ele está nos rodeando a todo momento sobre a nossa vida. Todo momento ele quer que nós falhamos, que nós erramos, para que nós não possamos estar na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós somos geração pecaminosa. Nós não somos pessoas que não falhamos, que não erramos, não. Nós erramos. Mas nós temos o justificador, que é Cristo. Aquele que perdoa os nossos pecados a todo momento. Irmãos, enquanto ainda temos aqui na terra somos falhas e temos decisões, mas a diferença é que agora lutamos contra o pecado e reconhecemos que erramos e procuramos fazer o melhor com a ajuda de Deus. Nós sabemos que nós somos pecadores, nós sabemos que nós somos falhas, mas nós temos a oportunidade de arrependimento, a de pegar e a de buscar a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Hoje Deus está dando essa oportunidade para você, para que você possa buscar Ele enquanto você tem ainda vigor, enquanto você ainda tem muitas vezes saúde, porque nós somos pessoas que achamos que para nós nunca pode acontecer nada. Não, nós somos ser humano, nós somos pessoas que temos sentimento, e nós sabemos que em qualquer momento pode chegar algo em nossas vidas trágico, e nós achamos que não pode acontecer sobre nós. Pode sim, mas enquanto nós temos força, vamos fazer aquilo que Deus colocou em nosso coração, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar Ele enquanto está perto, porque ainda o Espírito Santo de Deus está em nosso meio. Ele está aqui nos ajudando, Ele está aqui nos fortalecendo, Ele está aqui dando força para nós, porque há momentos que parece que nós estamos sozinhos em certas caminhadas. Parece que as pessoas viram as costas para nós, que nós não conseguimos muitas vezes ter força para caminhar. Mas nós temos que saber uma coisa, que Deus nunca vai nos abandonar. Pode a tua mãe, pode as pessoas, pode todo mundo te abandonar, mas jamais o Senhor vai abandonar você. Ele vai estar com você nos momentos mais difíceis que você imagina, porque o nosso Deus, Ele é um Deus maravilhoso. Ele é um Deus que está sempre cuidando dos teus filhos, porque quando você busca o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele atende, Ele responde. E eu estava também lendo uma mensagem onde fala sobre Elias. Quando Elias, ele estava ali, que ele foi na casa da viúva. A gente sabe que a viúva, ela tinha prestes a perder o seu esposo e ela estava passando um momento de dificuldade. Só que ela clamou a Eliseu. Ela clamou a Eliseu para que Eliseu entrasse com a providência sobre a vida dela. E quando ela clamou a Eliseu, ela queria um socorro rápido. Ela tinha prestes perdido o teu esposo e não tinha um recurso para que ela pudesse ser abençoada.
Mas só que o nosso Deus, Ele conhece todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. E aquela mulher clamou a Eliseu para que Eliseu pudesse dar uma resposta para ela. E Eliseu falou para ela: mulher, mas tenho eu contigo? Declare-me o que tem na sua casa. E ela disse: a sua filha não tem nada. Só que ela se lembrou que ela tinha uma botija de azeite em sua casa. Ela tinha um pouquinho de azeite. E Eliseu falou para aquela mulher: vai, pegue o vaso emprestado, não poucos, para os teus vizinhos. Vai, feche a porta e enche. Enche. Então nós vemos que o Senhor entrou com providência sobre a vida daquela mulher naquele momento. E será que o Senhor não entrará com providência sobre a nossa vida? Foi um ato de fé, um ato de ela colocar sua fé em prática. Em primeiro lugar, ela recorreu ao homem de Deus, sabendo que ele poderia dar uma solução para a vida dela, porque os seus filhos estavam prestes a ser entregues para ser escravo, porque o seu marido já tinha se perdido e ele estava prestes para ser entregue para os seus filhos para ficar 7 anos trabalhando, sendo escravo. Mas só que Deus entrou com providência sobre a vida desta mulher. E eu sei que Deus também pode entrar com providência sobre a tua vida. E assim que aquela mulher saiu aos vizinhos, pegou não poucos vasos emprestados, entrou dentro do quarto, como o profeta falou para que ela fizesse, para que ela pudesse estar dentro do quarto e deitasse o azeite sobre aquelas vasilhas. E ali veio o grande milagre. Porque, irmão, milagre não tem como nós falarmos. Milagre é milagre. Deus faz coisas que muitas vezes nós não entendemos. Deus faz coisas que muitas vezes os nossos olhos não podem enxergar. A mulher, ela precisava de socorro. Ela acabou de perder o seu esposo, um ente querido. Mas ela foi clamar o profeta. E o profeta perguntou: mas mulher, o que tenho eu contigo? Declare-me o que tem na sua casa. Naquele momento houve um ponto e vírgula, um momento de ponto de interrogação. Que ela falou que ela não tinha nada, mas em questão de fração de segundo, ela se lembrou que tinha um pouquinho de azeite ainda guardado. E Eliseu, sendo um profeta, chegou para aquela mulher: entre dentro da tua casa, fecha a porta, pegue para os seus vizinhos não poucos vasos, feche a porta e enche. Irmãos, eu vejo essa mensagem que o nosso Deus, Ele tem uma providência para as nossas vidas. Passamos o que passamos. Pode passar um momento difícil, pode passar tempestade, mas o Senhor sempre Ele vai ter um recurso para nós. Ele sempre vai ter o do melhor para as nossas vidas. As provações muitas vezes vêm nos afligir. As provações muitas vezes vêm nos entristecer. Mas o Senhor sempre tem uma porta de escape. Eu estava meditando também nesta manhã um pouquinho a respeito de Elias, Tibitas. E então Elias, Tibita, os moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho e nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui, vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro do oriente, que está diante do Jordão. Eu estava lendo essa passagem esta manhã, onde Deus colocou algo no meu coração. Elias foi
profeta do reino do norte, e no reinado de Acabe e do seu filho Acasias. O nome de Elias significa o Senhor é o meu Deus. A gente vê a grande responsabilidade que este homem teve, que ele profetizou que 3 anos e meio não haveria chuva e nem orvalho na terra, que estava secando, que por 3 anos e meio não ia chover. Eu estava lendo essa mensagem e vi a grande responsabilidade de Elias quando ele chamou Acabe e entregou essa profecia, essa palavra para ele. E então Elias se chegou a todos os povos e disse: até quando cochilei em 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam-o, e se Baal, sigam-o. Porém o povo não respondeu nada. Porque nós sabemos que nós servimos um Deus todo-poderoso. A gente sabe que o povo estava servindo um Deus que não falava, um Deus mudo, um Deus Baal. Mas nós sabemos que Elias, ele tinha convicção. O que eu achei maravilha nessa palavra de Elias, que ele estava fazendo a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava ali falando a verdade. E o que eu me achei mais assim interessante, que quando ele falou que não haveria mais chuva e nem relva, certo? Naquela cidade, houve um impacto muito grande. Em primeiro lugar, eu vejo a grande responsabilidade do profeta, para que ele pudesse falar dessa maneira a respeito de Acabe, porque ele deu uma sentença de juízo sobre aquele povo, A gente vê o versículo 39 que diz assim, 1 Reis 18, o 21 e o 39 diz assim: o que vendo todos os povos caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eles viram que é só o Senhor que poderia fazer essas maravilhas e teve que usar o profeta para que eles pudessem ver que só o Senhor tinha poder para fazer isso. A gente vê que o povo de Acabe, eles criam que Baal, que trazia a chuva para a terra, eles adoravam um Deus pagão, um Deus que não fazia nada por eles. Só que foi necessário Deus levantar o profeta para que o profeta pudesse estar mandando esta mensagem para eles. Diz assim: nem orvalho nem chuva haverá. Olha que coisa maravilhosa. Olha a responsabilidade deste homem, que ele falar que não haveria nem chuva nem orvalho sobre a terra. E a gente sabemos que houve um tempo determinado. Foi, pois, fez conforme a palavra do Senhor, porque habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante de Jordão. E o que me chamou mais atenção foi que o Senhor estava olhando para Elias. Sabia que ele ia passar um momento de adversidade, ele ia passar um momento de perseguição. E o Senhor falou para que Deus ia sustentar Elias. Irmãos, quando nós estamos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós estamos caminhando na presença dele, nós temos que ficarmos despreocupados, porque o Senhor, ele preza pela tua palavra. O Senhor, ele não volta com a tua palavra para trás. Ele sempre vai estar nos abençoando, ele vai estar sempre estendendo a tua mão. Daqueles que fazem a vontade do Senhor, ele vai estar sempre cuidando a todo momento. Deus ia reter a chuva, deixando 3 anos e meio. Olha que coisa maravilhosa, 3 anos e meio, pela palavra do profeta, não choveu naquela cidade. Então, esse juízo humilhava os Baal, pois os seus adoradores criam que ele controlava a chuva e que era responsável pela abundância
nas colheitas. Eles criam que através de Baal, a chuva que regava a terra, era na onde que eles catavam o alimento. Não. Segundo ponto, declara que essa seca em Israel resultou da fervente oração de Elias. Olha que coisa maravilhosa. Através das vossas orações, das orações de Elias, resultou esse grande milagre diante daquele lugar. Não houve chuva por 3 anos e meio. Elias teve que se refugiar, ele teve que ir para a caverna, mas Deus não deixou ele perecer. Deus mandou aqui no versículo 17, no versículo 6 diz assim: os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne de noite, e bebia do ribeiro. Olha que coisa maravilhosa, Deus não desampara teu povo. Elias, ele estava ali, ele teve que ir se esconder numa caverna, mas Deus estava olhando para ele. E ele deu uma ordenança aos corvos para que levasse o alimento para ele. Na parte da manhã e na parte da noite havia água, havia pão, havia carne. Mas chegou o momento que nós vamos ver aqui no versículo 27, que diz assim: deu que passamos os dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Ali no ribeiro havia água, mas por não ter 3 anos e meio a chuva, a água estava se findando, estava se acabando. E foi o momento que Elias precisou sair daquele lugar. Aqui em Tiago capítulo 5, 17 diz assim: Elias era um homem sujeito tal a mesmas paixões que nós, e quando pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. Olha a responsabilidade do profeta. Ele pediu para que não chovesse e não choveu. Eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Deus deu ordenância, Deus deu uma ordem aos corvos para que o seu filho não perecesse, muito menos você que está na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, ele vai estar sempre cuidando de você, ele nunca vai te abandonar. Segundo ponto, Deus sustentou Elias junto do ribeiro Querite, porque esse profeta tomara posição firme ao lado de Deus contra a apostasia do povo. Ele lutou, ele falou a verdade contra a apostasia daquele tempo. O povo pregando um Deus estranho, um Deus Baal, um Deus que não fala. Elias se colocou como um homem de Deus. Ele não abriu mão, ele foi fiel e Deus olhou para ele. Deus viu a intenção do coração dele. Assim como Elias sustentou a luta pela causa de Deus, o Senhor cuidara agora da sua causa. Olha que coisa maravilhosa! Assim como Elias sustentou a lutar pela causa de Deus, o Senhor cuidará agora da sua causa. Ele se levantou, ele não abriu mão da verdade, e o Senhor se alegrou daquilo que ele fez. O Senhor se alegrou. E o Senhor viu que no momento da adversidade, porque Deus estava olhando para Elias, ele se estendeu as tuas mãos para abençoar o teu filho. E nós sabemos que é o momento que Deus, ele se levanta, ele olha para nós. Em Salmo 25, versículo 10, diz assim: todas a vereda do Senhor são misericórdia, e a vereda para aqueles que guardam os seus concertos e os seus testemunhos. Todas as veredas do Senhor, irmãos. Todas. Salmo 68, 19 e 20. Bendito seja o Senhor, de dia em dia
e nos acumula de benefício o Deus que é a nossa salvação. Bendito, maravilhoso. Versículo 20 diz assim: o nosso Deus é o Deus de salvação, é o Jeová, o Senhor que pertence à saída da morte. Aqui nós vamos ver uma palavra também, que após se secar o rio de Querite, Deus entrou com providência na vida de Elias. Elias, ele foi levado para ir num lugar aonde que tinha a viúva de Sarepta, aonde ele chegou diante daquele lugar, que Deus assim ia sustentá-lo. Ele chegou diante de uma mulher que estava passando um momento difícil. Ela estava prestes para fazer um bolo. Ela tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Ela estava pegando alguns gravetos para acender, para que ela e seu filho comessem, e logo após a comida, ele estava prestes a morrer. Mas o Senhor tem suas maneiras como nos abençoar. É do nada que Deus faz muito. É da onde que nós nos enxergamos, é o que Deus faz. Porque a fé não é uma coisa simples. A fé, ela muitas das vezes nós olhamos e não conseguimos encontrar, não conseguimos enxergar ela. Mas a gente vê que a fé, ela é maravilhosa quando você exercita ela. E tal experiência reforçou ainda mais a confiança que Elias tinha na providência divina. Às vezes surgem adversidades, mesmo quando estamos na vontade de Deus, mesmo quando nós estamos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, as adversidades elas vêm sobre nossas vidas, as provações elas chegam até nós, e muitas das vezes nós não entendemos por que está chegando certas provações, mas a permissão em certas situações nós passamos, para que nós possamos saber que Deus é Ele que é o nosso refúgio, fortaleza e bem presente na hora da angústia. É Ele que vai nos fortalecer, é Ele que vai nos ajudar. Em meio à experiência desse tempo, Deus pode nos assistir de uma maneira diferente, maravilhosa, além de que podemos esperar. Deus vai estar olhando você, Ele vai estar contemplando, Ele sabe o que você precisa. Elias, ele precisava do socorro, e ele foi até quem? Deus enviou ele. Então veio ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é Sidom, e habita ali, eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Daí você vai ver o mistério de Deus. Uma mulher que não tinha nada para oferecer para ele, uma mulher que só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. O que ela tinha para oferecer para o profeta? Nada. Mas o profeta, com a palavra do nosso Deus, a autoridade que ele tinha, chegou para a mulher e falou: mulher, vai e faça primeiro um bolo pequeno para mim e traga para mim, e depois você e seu filho comerás. Mas só que ela não entendia, porque tem coisas que é mistério, tem coisas que nós não entendemos. Então ela se levantou e se foi a Sarepta, e chegando perto da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ela chamou e disse-lhe: traze-me e peço-te numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela, buscou-lhe e chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhadinho de farinha, uma panela e um pouquinho de azeite na botija. E veis aqui apanhar 2 gravetos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comemos
e morremos. Olha que palavra maravilhosa. Ela não tinha nada para oferecer para o profeta. Não tinha nada. Ela tinha simplesmente um pouquinho de farinha na panela, um pouquinho de azeite. Só que o profeta pediu para ela que ela trazia um pouco d'água para ele e trazia um pouquinho de pão para que ele pudesse comer. E ela não tinha o que oferecer. E Elias disse: não temas, vai e faz conforme a tua palavra, porém fazer isso primeiro para mim um bolo, pequeno trazer-me para fora depois, e fará para ti seu filho, porque assim diz o Senhor de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor chuva sobre a terra. Até quando vier chuva sobre a terra. Que coisa maravilhosa. O nosso Deus, Ele é um Deus de providência sobre as nossas vidas. Da mesma maneira que Ele foi a providência na vida de Elias, que ele passou um momento tão difícil. A gente sabe que houve uma perseguição sobre a vida dele, por ele profetizar sobre a terra, que a terra não haveria mais chuva 3 anos e meio. Em primeiro lugar, eu via a ousadia deste homem profetizar. Hoje as pessoas não estão crendo mais. Não estão crendo que Deus pode fazer coisas maravilhosas em nossas vidas. Que Ele pode transformar, que Ele pode mudar, que Ele pode dar da onde não tem. Uma certa feita, tinha uma irmã na igreja, a irmã Chile, e ela estava passando um processo muito difícil. Ela estava passando por uma provação muito grande. Ela aceitou Jesus, seu esposo, e naquele momento ela começou a passar as provações, as portas se fecharam, e ela na igreja ela não abria mão de estar na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E foi se passando, o esposo dela estava com um processo que ele precisava receber e não conseguia receber. Só que ela foi fazer um bolo na sua casa e não tinha o gás estava acabando. Só que ela exercitou a sua fé. Ela colocou a mão sobre aquele gás e começou a orar e falou para que o Senhor enchesse aquele gás. Você, eu não tenho dinheiro, estou passando um momento difícil e quero fazer um bolo e não tenho como encher este gás, comprar o gás. E ela colocou a mão com a sua simplicidade, mas crendo que o Senhor, Ele faz as coisas sobrenatural. Ele faz as coisas que nossos olhos muitas vezes não enxergamos. Ela orou naquele momento. Irmãos, pela honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, aquela irmã veio testificar. 6 meses não acabava o gás na casa dela. Foi 6 meses ela fazendo comida, fazendo bolo, e não se acabava o gás na casa dela. E ela veio testificar que passou 6 meses, quando saiu o benefício do esposo dela, da mesma maneira que ela orou para ter o gás, ela orou para que o gás acabasse. Abassai camanduque afácia. Da mesma maneira que ela orou para ter o gás, ela orou para que o gás se acabasse. E ela, quando ela orou para que o gás se acabasse, quando ela foi ligar o fogo, não tinha mais o gás. E ela falou: irmão, Deus me cuidou 6 meses para que não acabasse o gás, para que não acabasse nada diante do meu lar. Então, irmãos, o que eu quero falar para você nesse dia? Para que você não abra mão da tua fé, para que você possa crer que Jesus, Ele é o que vai te ajudar nos momentos mais difíceis da tua vida. Como este homem precisava de um recurso, Deus usou quem? Usou uma viúva que tinha simplesmente um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. E Deus assim sustentou ele e a sustentou aquela mulher. Porque naquele dia e momento não faltou nada na panela, não faltou da farinha e não acabou da botija do azeite, e faltou conforme a palavra do Senhor, e fará ministério de Elias. E a gente vê que Jesus, Ele sempre vai cuidar de nós. Ele sempre vai estar presente no momento da angústia. Eu vejo que o nosso Deus, Ele tem
como Ele nos abençoar a cada momento. Nós não podemos deixar de crer naquilo que Deus faz. Eu quero agradecer por esta rica oportunidade que Deus me concede de estar trazendo uma palavra breve a você, para que você possa fazer uma reflexão. Deus jamais vai te abandonar. Deus sempre vai entrar com providência sobre a tua vida. E nós sabemos que esta mulher viúva, quando ela foi abençoada pelo profeta Elias, fala assim que o seu filho veio adoecer e veio a morrer. E ela se indignou: mas como vieste a mim? Veio trazer, como nas minhas palavras, veio trazer maldição? Não. E ele tomou os teus filhos à força nas mãos dela e levou até onde ele estava, colocou ele na cama. E ali ele clamou ao nosso Senhor Jesus Cristo para que pudesse dar vida novamente a esta criança, ao seu filho. E fala assim que ele se deitou, se expirou, e aquela criança teve novamente o Espírito de Deus sobre a vida dele. E assim o nome do Senhor foi glorificado através deste homem. Eu quero dizer para você que Deus, Ele tem bênção sobre a tua vida, que você não creia, não perca a tua fé. Creia nas coisas impossíveis, porque a fé, irmão, ela é algo maravilhosa. A gente vimos que em Hebreus capítulo 11 fala sobre a fé. A fé é algo inabalável. Se você crê nas coisas sobrenatural, Deus vai fazer coisa sobrenatural na tua vida. Em Efésios capítulo 11 nós sabemos uma palavra que diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e prova das coisas que não se vê. Que você possa ver as coisas milagrosas, coisas sem você muitas vezes, aonde você não consegue enxergar, Deus pode fazer para você. Amém? Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Graças a Deus, participamos da palavra de Deus e isto é uma bênção maravilhosa. Agora quero convidá-los para fazer mais uma oração, para agradecermos ao Senhor. Querido Jesus, nós te louvamos, te glorificamos, te rendemos graças, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem falado conosco. Queremos suplicar que a tua palavra permaneça nos corações de todos que participaram, de todas que participaram. Ser servido, Senhor, em olhar para cada um, em atender os pedidos de cada um, na conformidade da tua boa vontade. Dá-lhes a tua bênção e fica com cada um. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Araraquara e região. Procure uma Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, próximo da sua casa. A nossa sede está no Jardim Brasília, Jardim Morada do Sol, na Avenida João Martins Nogueira, número 160. Deus que abençoe. Reflita nisso. Jesus fez isso por você. Deu a vida dele por você. O que você pode fazer por ele? Entregue a ele a sua vida, entregue a ele o seu coração e você terá um tesouro no céu. Deus que abençoe a todos, em nome de Jesus. Que o amor de Deus e a graça de Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja na sua vida, seja na vida da sua família, no seu lar. Deus te abençoe em nome de Jesus.